É sempre uma alegria estar com vocês aqui na casa de Noé. Essa casa que sempre nos acolheu com tanto amor e carinho, que nos possibilita trabalhar na seara de Cristo. E a Ele que nós rogamos envolva o coração de cada um de nós para fazermos juntos essa reflexão. Até porque temos escolhido para essa noite a nossa relação com Deus. E todos nós, espíritos que encarnam e reencarnam na Terra, temos em Jesus o nosso elo de ligação com Deus. Então eu rogo à equipe espiritual que coordena os trabalhos dessa casa, que possam vir em meu auxílio para que as minhas palavras possam refletir a importância de Jesus em nossa relação com Deus. Os colaboradores do Cristo, que fazem parte da falange do Espírito de Verdade, nos ensinam que a codificação bíblica, o Antigo e o Novo Testamento, foi obra da espiritualidade superior, assim como foi a doutrina espírita. Porque Jesus é o governador espiritual do homem. E tudo aconteceu aqui sob a sua lei. Então, os 10 mandamentos, os profetas, os precursores, os continuadores, tudo se deu sob a sua coordenação. Porque há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era Cristo. E recebia das mãos do Criador a governadoria espiritual. O Espírito de São Luís enviou uma mensagem a Kardec, através de uma médium, na Sociedade Parisense de Estudos Espíritas, esclarecendo a série de Cristo. O Espírito de São Luís foi para Kardec aquilo que Emmanuel foi para Chico Xavier. Ele acompanhou todo o processo da codificação. Até porque ele era o mentor da Sociedade Parisense. E eu trouxe um recorte dessa mensagem. Pequeno, mas profundo. E diz o seguinte: não nos importa como o chamais. Cristo, Devas, Demiurgo, Messias. Isso não nos interessa. Porque vocês se utilizam de diversas linguagens. O que realmente nos importa é que vocês compreendam a ideia do que é um Cristo. Porque hoje já possui maturidade espiritual suficiente para se preocupar mais com a essência do que com a terminologia. E o Espírito Lacandotte, em uma mensagem que consta na Revista Espírita, de fevereiro de 1868, esclarece que os Cristos estão no topo da escala dos espíritos puros. Vamos refletir. No topo da escala dos espíritos puros. Bem, Kardec dividiu os espíritos em 3 grandes ordens. E essas 3 ordens em 10 classes. Vamos lá, rapidinho para a gente entender. Espíritos da terceira ordem. Espíritos imperfeitos. Por exemplo. Somos nós. Todos nós. Características principais. Predominância da matéria sobre o espírito. Necessitam, e muito, encarnar no corpo físico. Portanto, estão sujeitos às vicissitudes da carne. Cometem erros, muitos erros. Fazem escolhas erradas, portanto, sofrem. Mas como nós falamos, ele dividiu nessas 3 ordens e essas ordens em 10 classes. Aqui na terceira ordem, vai da 10ª classe até a 6ª. Então há uma gradação. Espíritos da 10ª classe, espíritos impuros. 9ª classe, espíritos levianos.
Oitava classe, pseudo-sábios. Sétima classe, espíritos neutros. Aqui, desculpe, o calor. Vocês me deixaram com calor. Júlio. Qualquer lugar. Vamos ver. Tá. Obrigado. Continuando. Na sétima classe, espíritos neutros. Aqui, nós já começamos a sentir uma vontade de nos melhorar. Porque começamos a perceber que todas as vezes que nós cometemos um erro, este traz consigo uma aflição, um sofrimento. E aí, despertamos. Começamos o nosso processo da nossa reforma íntima, a busca pelo autoconhecimento, que vai culminar nesse grande processo que é a nossa transformação moral. E depois de inúmeras oportunidades que teremos pela frente, a nossa vontade em busca do aprimoramento, pois vamos passar ainda pela regeneração, nós chegaremos na segunda ordem. Espíritos da segunda ordem, espíritos bons. Características principais: predominância do espírito sobre a matéria. Necessitam ainda encarnar no corpo físico. Portanto, ainda estão sujeitos às vicissitudes da carne. Cometem alguns erros ainda, bem menos do que antes. Mas tem uma diferença. Todos aqui têm uma vontade enorme de se melhorar. E trabalham incessantemente pelo seu aprimoramento. E aqui também há uma gradação. Nós paramos lá na sexta classe, vamos começar aqui na quinta. Espíritos da quinta classe, espíritos benévolos. Quarta classe, espíritos sábios. Terceira classe, espíritos de sabedoria. Segunda classe, espíritos superiores. E depois de um longo processo de purificação da sua alma e de aperfeiçoamento da sua inteligência, eles vão para a primeira ordem. Classe única, espíritos puros. Característica, só o bem. Não existe mal. Já são puros. Não necessitam mais encarnar no corpo físico. Portanto, não estão mais sujeitos às vicissitudes da carne. Mas é muito importante. Trabalham incessantemente pelo bem daqueles que ficaram na retaguarda. E se ao chegarmos nesse estado, nós achamos que aí cessou o nosso esforço pelo nosso aprimoramento? Um grande engano. Aqui começa uma nova escala evolutiva. E Lacordaire diz que os Cristos estão no topo dessa escala. E chegando a esse estado, eles passam a receber ordens diretas do Criador. Não é o WhatsApp nem o SMS, é ordens diretas. Porque Deus os transforma em executores da sua vontade suprema. Ministros da sua vontade. São os Cristos planetários. O Espírito Emmanuel, em sua obra A Caminho da Luz, um grande clássico da doutrina do Espírito, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no seu primeiro capítulo, Gênese Planetária, ele esclarece sobre tudo isso que estamos falando aqui. Primeiro item desse capítulo,
comunidade de espíritos puros. Aqui, Emmanuel faz uma síntese extraordinária acerca de Jesus, o Cristo. E ele diz o seguinte: rezam as tradições do mundo espiritual que existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se encontram as rédeas de todas as coletividades planetárias. E essa comunidade de espíritos puros, a qual Jesus faz parte, ao que nos foi dado saber, apenas já havia se reunido nas proximidades da Terra por 2 ocasiões e anunciava uma terceira. A primeira foi para tratar do desprendimento do orbe terrestre da nebulosa solar. A segunda foi para tratar da vinda do Cristo até nós, trazendo o evangelho de amor e sabedoria. E a terceira, que já deve ter acontecido, foi para tratar do processo de transição planetária que estamos vivenciando atualmente. Então, meus irmãos, aqui nós começamos a perceber a importância de Jesus em nossa relação com Deus. Jesus conhece a cada um de nós. Acompanha a nossa jornada evolutiva desde sempre. Conhece as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, mas também conhece as nossas virtudes, as nossas possibilidades, porque Ele sabe que nós somos criados simples e ignorantes, mas perfectíveis, potencialmente angélicos. Nós somos seres divinos. Nós temos DNA divino. Se nós tivermos a oportunidade de ir no laboratório espiritual aqui, no plano, fazer o nosso teste de DNA, vamos constatar que somos filhos de Deus. E que somos irmãos de Jesus. Não temos nada, mas somos filhos do dono e irmãos de Jesus. Por isso, Jesus é o nosso irmão mais velho. Só um irmão mais velho para nos guiar. Só quem sabe o caminho para nos conduzir. Só quem conhece as armadilhas, as dificuldades para nos orientar. Ele sabe que todos nós, encarnados e desencarnados, estamos fazendo a nossa jornada de volta ao Criador. Mas Emmanuel assevera, lá no livro Pensamento e Vida, ninguém se aproxima do Criador sem purificar a sua alma e sem aperfeiçoar a sua inteligência. Amor e sabedoria, as 2 grandes potências, as 2 asas que vão nos conduzir de volta ao Criador. Então, nós chegamos num ponto muito importante, onde nós precisamos, de uma vez por todas, compreender que a nossa vida não se restringe a esse intervalo entre o berço e o túmulo. Nós somos espíritos imortais em uma experiência física provisória, que não é porto de partida e nem porto de chegada, mas sim a viagem que nos possibilita vivenciar a lei do progresso e, por consequência, a lei de evolução espiritual. Agora, preciso fazer uma pergunta aqui para nós, para todos nós. Quem de nós aqui acredita em Deus? Eu acredito. Que bom, ótimo, muito bom. Pois bem, quando nós nos aproximamos do Consolador prometido, nós aprendemos que não basta acreditar em Deus. É preciso confiar. É preciso confiar. Porque Deus é presença. Mas o que você entende por confiar? Confiar em Deus, meus irmãos, é saber que tudo o que está acontecendo conosco é para o nosso bem. Mesmo aquelas situações mais difíceis, mais intrincadas, mais desafiadoras, são necessárias para o nosso processo evolutivo.
E também porque a grande maioria estamos reparando o mal que nós fizemos. Ou então refazendo aquilo que fizemos mal feito. Este é o grande ensinamento que propõe a doutrina espírita. Uma fé que não é cega. Não se trata de um confiar próprio de uma criança. É uma fé raciocinada. Você confia porque tem uma base. Você não sabe a razão exata daquele sofrimento, mas sabe que há uma razão. Que há uma lei divina. Que existem múltiplas existências e que elas são solidárias. E dentre os muitos trabalhos entregues pelos colaboradores do Cristo, que fazem parte da falange do Espírito de Verdade, nas mãos do codificador, um foi especial. Trata-se do Evangelho segundo o Espiritismo. Que no seu capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 3, ele explica, de forma racional, clara, direta e objetiva, a justiça divina. Por que da dor? Nós conhecemos grande parte dos atributos da divindade, não é? Deus é imaterial, incorpóreo, imutável, onipotente, onipresente, soberanamente justo e bom. Não é isso? Então Kardec começa no item 3. Se Deus é soberanamente justo e bom, e eu estou sofrendo, a causa desse sofrimento há que ser justa. Senão não seria Deus. E também não existe efeito sem causa. E ele continua. Se Deus é soberanamente justo e bom, e eu estou sofrendo, a causa desse sofrimento há que ser justa. E se eu não a encontro nesta vida, eu vou encontrar numa vida precedente. Aqui está a essência do Consolador prometido. Aqui nós encontramos aquelas respostas para aquelas questões que até hoje não tínhamos. Por que uns sofrem mais do que os outros? Porque para uns tudo parece dar certo, tudo parece sorrir, para outros tudo dá errado. Não é mesmo? Então, meus irmãos, confiar em Deus é desligar o carro da vida, abrir as portas, entregar a chave para Deus e dizer, agora é tu que dirige. Eu confio. Está em tuas mãos. Essa é a fé que transporta montanhas. Esta é a verdadeira experiência de religiosidade. Isso é religião de verdade, o resto é treino. As demais são oportunidades que o Criador nos concede para adquirirmos provisão. Preparo espiritual. Para quando chegar verdadeiramente o momento que tivermos que confiar e entregar. O medo vira coragem após uma longa conversa com Deus. Nós não podemos ver Deus ainda, dizem os Espíritos, mas podemos senti-lo. Adivinhar até mesmo que seja o Criador. Porque nos falta um sentido mais apurado, uma percepção melhor. Entretanto, há na natureza elementos que retratam o Criador. São as leis divinas ou naturais. Ao criar suas leis, Deus, deixou a sua marca. A marca do que ele pensa, a marca do que ele sente, a marca do que ele deseja da criação. O Espírito Emmanuel, em uma outra obra, um outro grande clássico da doutrina espírita, O Consolador. Aliás, esse livro ele é semelhante ao livro dos Espíritos. É um livro de perguntas e respostas. Só que no livro dos Espíritos, Kardec pergunta e os Espíritos respondem. Aqui, Chico pergunta e Emmanuel responde. E na questão 27, Chico pergunta. Como devemos compreender a natureza?
E aqui Emmanuel faz poesia. Ele diz: a natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história da sua sabedoria. Poético, né? Lindo. Quer ver Deus? Olha para a natureza. Olha para as montanhas, para as cachoeiras, para os rios. Olha para o mar, para as geleiras. Olha para a fauna, para a flora. Olha para dentro de você mesmo. Aqui eu vou trazer um recorte para ilustrar essa nossa fala. O grande poeta do Espiritismo, Leon Denis, em sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na sua terceira parte, ele trata das potências da alma. Lá ele fala da vontade, do pensamento, da disciplina do pensamento e da reforma do caráter, da consciência, do sentido íntimo, fala do livre-arbítrio, fala do amor, fala da dor como potências da alma. Mas no início dessa terceira parte, quando ele fala da vontade, ele diz o seguinte: há em toda a alma duas esferas, ou melhor, dois centros. Um deles, circunscrito ao outro, manifesta a personalidade, o eu, com todas as nossas paixões, fraquezas. Enquanto for esse centro a comandar, a nossa vida será pautada de sofrimento, angústia e dor. Mas a outra, interna, profunda, imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da espiritualidade, o templo de Deus em nós. Quando for esse a comandar, nós teremos acesso às potências divinas. Kardec pergunta aos Espíritos, na questão 614 do Livro dos Espíritos, que se deve entender por leis naturais? E os Espíritos respondem: as leis naturais são as leis de Deus, as leis divinas ou naturais, as únicas capazes de nos conduzir no caminho do bem, porque elas nos dizem o que nós podemos e o que não podemos fazer. E nós só sofremos quando nos afastamos delas. Aqui, meus irmãos, os Espíritos estão nos trazendo um grande ensinamento. Muitos, mas um especial. Eles estão nos dizendo que todos os nossos sofrimentos, as nossas angústias e as nossas aflições possuem diversas formas, diversas roupagens, mas na essência é uma só: o nosso afastamento de Deus. Como assim, afastamento de Deus? Todas as vezes que eu deixo de cumprir as leis de Deus, eu estou me afastando de Deus. Simples assim. Não falar? As leis de Deus, as únicas capazes de nos conduzir no caminho do bem, nos diz o que podemos e o que não podemos fazer, e nós só sofremos quando nos afastamos dela. Nosso afastamento de Deus. Kardec continua. Questão 617 do Livro dos Espíritos. Quais os objetivos das leis divinas? Será somente o que concerne a moral? E os Espíritos respondem: todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda as leis da alma e as pratica. Há aqui uma unificação das leis do universo. Uma grande revolução do pensamento religioso. Porque entendíamos até agora que estudávamos as leis de Deus quando abrimos livros sagrados. E os Espíritos estão nos dizendo que o astrônomo que observa o movimento dos astros e o espírita que estuda o Evangelho segundo o Espiritismo estão estudando a mesma lei. Eles nos dizem que a lei que rege a gravidade é uma lei divina ou natural.
A lei que rege a relação química do oxigênio e do hidrogênio é uma lei divina natural. A lei que rege os fenômenos eletromagnéticos é uma lei divina natural. A lei que rege a relação do mundo físico com o mundo espiritual é uma lei divina e natural. Ou você acredita que existe um Deus que criou os elementos químicos e outro Deus que criou a lei espiritual. Você considera que um Deus criou a lei da física e outro criou a lei de evolução espiritual? Não. Deus é o autor de todas elas. Por isso há uma unificação nas leis divinas. E os espíritos complementam. O sábio estuda as leis da natureza, o homem de bem as leis do espírito, mas elas são uma só. Porque Deus é o autor de tudo. E Kardec continua. Questão 617A. É dado ao homem se aprofundar em ambas, a lei do espírito e da matéria? E eles respondem sim, mas uma só existência é insuficiente. Ainda mais quando ela é curta, como a grande maioria. A nossa vida é um piscar de olhos diante da eternidade. E eles continuam explicando. Entre as leis divinas, há umas que regem a relação e o movimento da matéria bruta, são as leis físicas. E seu estudo está no domínio da ciência. Mas há outras que regem as relações do ser humano com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Elas tratam das regras da vida do corpo e também da vida da alma. São as leis morais. E Kardec desenvolve as leis morais na terceira parte do Livro dos Espíritos. Mas antes de nós abordarmos um pouco sobre as leis morais, eu gostaria de fazer um questionamento, uma pergunta. Falamos há pouco que conhecemos grande parte dos atributos da divindade. Não? Sabemos que Deus é soberanamente justo e bom, incorpóreo, imaterial, imutável, onipotente, onipresente. A inteligência suprema do universo. Causa primária de todas as coisas. Emana o seu hálito divino, que é o fluido cósmico universal. Esse plasma divino onde está banhada toda a criação. Então, se Deus é todo-poderoso, Ele pode criar, refazer a qualquer momento. Então eu pergunto, por que Deus todo-poderoso cria leis? Todas as vezes que o homem é levado a uma posição de destaque, de poder, em função do seu orgulho, do seu egoísmo crônico, ele é tentado a se achar acima das leis. Nós temos assistido a esse fenômeno em toda a história da humanidade. Todos os impérios e civilizações que se levantaram nos deram mostras de seres humanos que respeitavam as leis até o momento de assumir o comando. Então, logo passaram a governar, passaram a se achar acima das leis, dos princípios e da moral. E nós, brasileiros, aqui da pátria do Evangelho, criamos uma cultura de que cumprir leis é sinal de fraqueza. O sujeito sobe no palanque, diz que não cumpre lei, nós aplaudimos aqui embaixo. Talvez seja esse o motivo de nós não conseguirmos nos submeter às leis de Deus. E por isso sofremos. Mas como falamos, Jesus está sempre presente. E Ele nos disse: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou grande e humilde de coração. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
E ele prometeu lá em João 14: se me amardes, cumprireis os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai que envie o Consolador prometido, que é o Espírito de verdade, que irá vos esclarecer sobre todas as coisas e estará convosco para todo sempre. Em 1857, o governador espiritual do orbe enviou à terra o Consolador prometido. E a primeira obra que chegou até nós foi o Livro dos Espíritos. 18 de abril de 1857. E essa obra, ela é dividida em 4 partes, 4 livros. 4 livros. Primeira parte, primeiro livro, das causas primárias. Aqui o codificador desenvolveu uma outra obra da codificação, a Gênese. Segunda parte, segundo livro, do mundo espírita, do mundo dos espíritos. Aqui Kardec desenvolveu o livro dos médiuns. Na quarta parte, quarto livro, das esperanças e consolações, ele desenvolveu o céu e o inferno. E a terceira parte, terceiro livro, das leis morais. Ele desenvolveu essa portentosa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, das leis morais. Por que será? Por que Evangelho segundo o Espiritismo? Já me perguntaram uma vez, não perguntaram? Por que Evangelho segundo o Espiritismo? Evangelho é Evangelho. Se nós pegarmos a introdução dessa obra, no primeiro capítulo da introdução dessa obra, Kardec esclarece. Podemos dividir o conteúdo dos evangelhos em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras foi motivo de controvérsia. Se matou em nome de Jesus. A última permanece inatacável. Por isso, Kardec desenvolveu o Evangelho das leis morais. E ele desenvolveu, nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, 12 capítulos. 12 capítulos. E nós pegamos aqui, falamos há pouco, que existem leis que tratam da nossa relação com Deus, que é o tema da nossa palestra, leis que tratam da nossa relação conosco mesmo e leis que tratam da nossa relação com o próximo. Vamos lá, vamos dividir em 3 conjuntos esses 12 capítulos da terceira parte do Livro dos Espíritos. As leis que tratam da nossa relação com Deus. Capítulo 1, leis divinas ou naturais. Abordamos agora. Segundo capítulo, lei de adoração. Lei de adoração, é uma lei. Não importa o conceito que você tenha de religião, de religiosidade, de espiritualidade, existe uma lei que é a lei de adoração e ela está escrita dentro de você. E Kardec pergunta, na questão 649, o que podemos entender por adoração? E os Espíritos respondem. Adoração é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, nós aproximamos a nossa alma de Deus. O que ele está querendo dizer isso? Que nós nos transformamos naquilo que adoramos. Por isso que nós temos que adorar a Deus. A prece é um ato de adoração. Através da prece, nós entramos em comunicação com Deus. E eles perguntam, Kardec ainda pergunta, se isso se aprende na escola ou se faz parte da lei natural? É inato em cada um de nós. Por isso, mais cedo ou mais tarde, nós vamos compreender isso. E ele pega o segundo conjunto,
Falamos aqui das leis que tratam da nossa relação com Deus. E as leis que tratam da nossa relação conosco mesmo? Isso é importante, né? Leis que tratam da nossa relação conosco mesmo. Capítulo 3. Lei do trabalho. Aqui está a grande chave. Lei do trabalho. Cabeça vazia, o diabo faz figura. Lei do trabalho. Lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição e lei de perfeição moral. Qual é o nosso objetivo? Jesus disse: sede perfeitos vós outros, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Ele estava nos dando um propósito, um objetivo, um porto seguro. Todos nós estamos caminhando para a perfeição. Aliás, um dia todos nós seremos anjos. Toda vez que eu falo isso eu me empolgo. Um dia todos nós seremos anjos. Uns mais cedo, outros mais tarde. Depende de quê? Do esforço de cada um. Aqui, no Evangelho. Se reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Pelo esforço que faz para domar suas imperfeições. Esforço é peregrinação, meus irmãos. É jornada. E nós vamos peregrinar quantas vezes for necessário. Mas um dia, todos nós seremos anjos. Isso é uma alegria. Notícia boa, né? Estava falando coisa muito legal. Então, meus irmãos, essas são as leis divinas ou naturais. Até que um dia, nós operamos uma síntese de todas essas leis, porque, como diz o padre e filósofo Teilhard de Chardin, tudo que sobe converge. Tudo que está subindo está convergindo. E no alto, tudo está unificado. E todas as leis de Deus se unificam no amor. Por quê? Por quê? Porque não há necessidade de lei para ensinar quem ama a não prejudicar. Quem ama, ama. Então, se você ama, você é o melhor cidadão. Você é o melhor companheiro, melhor companheira, melhor funcionário, melhor espírita, melhor irmão. E o que Jesus veio nos ensinar? A lei do amor. Portanto, aqui está a importância de Jesus em nossa relação com Deus. Que Deus abençoe a todos nós, envolva o coração de cada um. Muito obrigado.